Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos no mês de agosto, o mês vocacional. A nossa igreja está celebrando este mês vocacional com o tema Amados e Chamados por Deus. E o lema: És precioso aos meus olhos, eu te amo. Passagem esta do profeta Isaías 43, 4. No segundo domingo do nosso mês de agosto, nós então celebramos a paternidade responsável. O amor é fecundo. A paternidade é e deve ser responsável. Ao celebrar o Dia dos Nossos Pais, é gratidão, memória do coração. Assim então, com a celebração deste domingo, 2º de agosto, ao celebrarmos o Dia dos Pais, que, como nossas mães, eles também repartem do seu coração suas dádivas. No Brasil, o segundo domingo de agosto, então ficou, vamos dizer assim, um tanto quanto a maioria, não é? Celebrado para as famílias, para se reunir em um gesto de carinho, presenteando assim os patriarcas, recordando dos patriarcas, não é? Celebrando a vida dos nossos patriarcas. Ao contrário do que muitos afirmam, o Dia dos Pais não foi criado para ser apenas um estímulo ao comércio. O primeiro Dia dos Pais no Brasil foi comemorado no dia 14 de agosto, o que coincidiu com a festa de São Joaquim, no ano de 1953. Assim, então, no Brasil passou-se a celebrar todo segundo domingo do mês de agosto, o dia recordando então os patriarcas da família. E a igreja, no mês vocacional, assume então este dia para celebrar a paternidade responsável, os nossos pais. O homem e a mulher se tornam um dom recíproco, um para o outro. Tornam-se esse dom na masculinidade e feminilidade, que lhes são então próprios, enquanto descobrem também o significado esponsal do corpo, da alma, do espírito, e direcionam então reciprocamente a si mesmo de modo irreversível, no sacramento do matrimônio, que é assim então esta comunhão abençoada por Deus e indissolúvel. Assim se vive a dimensão da família como um todo. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana, ou seja, os pais devem assim olhar para Deus que é Pai e aprender então dele como deve ser vivenciada a paternidade humana. Que belo, não é? Deus é frequentemente chamado de Pai, não é? Ele é Pai de Jesus. O próprio Jesus fala de Abá, papaizinho, este tão terno significado, não é? E ele mesmo, Jesus, dizia que eu e o Pai somos um, em João capítulo 10, versículo 30. Jesus então ensinou-nos na oração do Pai Nosso a ir ao nosso Pai e a chamá-lo, então, esse nosso Deus de Pai nosso e não Pai meu. Os pais são sacerdotes do lar. Os pais são sacerdotes da família. É por isso que eles devem falar de seus filhos na oração e em oração para Deus, e ao mesmo tempo falar de Deus aos seus filhos na formação, na educação, não é? Assim, os seus filhos, eles são educados e formados na fé.
A oração dos pais é tão rica e importante. O coração também dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos ao coração do pai. Os pais precisam ser sensíveis aos seus filhos, às necessidades emocionais, psíquicas, espirituais e materiais, não é? Precisam aprender a ouvi-los. Ser pai é uma missão. Ser pai é um dom, ser pai é uma graça. Ser pai também é um chamamento de Deus, uma vocação. Tem uma missão divina, não é? Que coloca então o ser humano próximo do seu Criador. Por isso, como Deus que nos guia, esse Deus que nos protege, assim também os nossos pais devem nos guiar, devem nos proteger, deve ser um farol, não é? Que brilha na vida dos seus filhos. Deve ser como também uma chama, não é? Que aquece os corações, o sal que dá aquele sabor, aquele sentido, não é? Dá tempero, gosto. E assim viver, dar gosto, viver na família, encaminhando-os assim no difícil trilhar da nossa existência. Queremos deixar a nossa bênção aos nossos pais. Aos nossos pais vivos e aos pais que partiram, a gratidão. Que o Senhor abençoe esta linda, esta maravilhosa vocação da paternidade e paternidade responsável. O Senhor abençoe você, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o nosso Deus, Abá, Papaizinho, Pai, recebe a gratidão dos seus filhos. Linda é esta vocação quando ela se dá e se faz fecundada em Deus, porque o amor é fecundo.